Então vamos lá, galera. Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo nessa noite, né, de matemática. Só os assuntos top. Hoje a gente vai falar sobre racionalização e desigualdade, um pouco de inequações também, né? Começando com racionalização, o que é racionalizar? Racionalizar uma fração é eliminar o radical que estiverem no denominador, né? Radical ou radicais, né? Porque pode ser uma soma de radicais, um produto de radical, certo? Então, quando a gente elimina esse radical do denominador, a gente está racionalizando essa fração, né? A gente também vê racionalização como um processo de quando a gente está dividindo números racionais. A gente ontem viu as operações, né? E a gente não falou de divisão. Então, no caso aqui, a racionalização já é uma divisão de números racionais. Para a gente trabalhar com a racionalização, a gente tem que estudar uns casos, né? Tem várias possibilidades de racionalização. E com isso a gente vamos chamar aqui de fator de racionalização, a forma que a gente vai usar em cada caso. Então, para que a gente usa, né? A gente já viu que é para divisão de números racionais. Também serve para estimar um valor decimal, né? Por exemplo, a gente está dividindo números racionais, então a gente não sabe dizer mais ou menos quanto ele vale em decimal. Quando a gente racionaliza, a gente melhora essa situação, né? E também a gente vai usar para resolver limite, né? Resolução de limites. Mais tarde, quando vocês estiverem estudando cálculo, vão acabar usando muito para resolver essa parte de limite. No caso, para retirar a indeterminação, como chamam. Então, para começar também em racionalização, a gente tem que falar um pouco de quocientes notáveis, né? Que é simplesmente o que a gente já estudou, só que com outro nome. Se a gente lembrar, eu estou dizendo aqui que o que é um quociente notável? Quando eu tenho a quadrado menos b quadrado sobre a menos b. Então, isso é uma forma de escrever a mais b, né? Simplificando. Porque se você pegar aqui, lembrar que o a quadrado menos b quadrado é a mais b e a menos b, né? Então, quando eu divido por a menos b, eu simplifico esse termo, né? Por isso fica a mais b. Da mesma forma que a ao cubo menos b ao cubo dividido por a menos b vai dar a quadrado mais ab mais b quadrado. Porque o a ao cubo mais menos b ao cubo seria o a menos b dividido por a quadrado mais ab mais b quadrado. No caso, eu estou dando só uns exemplos, né? A gente pode variar esses expoentes de várias formas. Mas, por exemplo, esse caso, os três principais são o quadrado, o cubo e o expoente 4. Porque, como é que a gente faria esse caso? A gente teria que lembrar, né, que a quarta é a quadrado ao quadrado menos b quadrado elevado ao quadrado. Isso daria a menos b. Quer dizer, daria não. Dividido por a menos b. E aqui a gente poderia usar a diferença dos quadrados que a gente fez aqui em cima. Então ficaria a quadrado mais b quadrado. A quadrado menos b quadrado. Dividido por a menos b. E, novamente, sempre abrir essa diferença aqui de quadrados. Fator a, no caso, né? A quadrado mais b quadrado. Aí fica a mais b. A menos b. Dividido por a menos b. Então, aqui a gente simplifica agora, né? O nosso termo. E ficamos com a mais b. A ao quadrado mais b quadrado. Então, isso aqui é só um instrumento, né? Esses quocientes notáveis são
para poder usar a fatoração, né, para a gente racionalizar as frações, no caso mais complexo. Então, fator racionalizante. O primeiro caso é quando o denominador é na forma raiz de A, ou seja, eu tenho n raiz de A dividido por raiz de A. Então, como é que vai ser a racionalização dessa fração? Vai ser n raiz de A sobre A. Mas, o que eu fiz aqui, né? Eu peguei o n raiz de A. O que eu fiz? Eu multipliquei pelo meu fator racionalizante, que é o raiz de A, certo? Por isso que eu estou chamando isso de um nome específico, porque eu vou multiplicar em cima e embaixo por ele, pelo fator. E a gente sabe que raiz quadrada é justamente essa definição. É um número, raiz de A é um número que multiplicado por ele mesmo, né, vai dar A, certo? Raiz de A vezes raiz de A tem que dar A, e n raiz de A foi o que sobrou aqui em cima, beleza? Então a gente transformou o denominador no número, nesse caso, racional, né? E essa fração foi racionalizada. Então, racionalização é uma operação algébrica, né? Que a gente pode ter um benefício com ela. Mostre que 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. Essa aqui é tranquilo, né? Se a gente fizer 1 sobre raiz de 2, nosso fator racionalizante é o próprio raiz de 2, né? Denominador. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, pela definição de radicais que a gente viu. E então, aqui em cima fica raiz de 2, certo? Aí, um caso mais complexo é que, olha só, eu tenho 3 raiz de 3 dividido por raiz de 12, certo? E isso vai dar 3 sobre 2, ou seja, tem casos, né, que a divisão de dois números irracionais pode ser um número racional, entendeu? Para você ver como eles fogem um pouco do senso comum, né? Nesse caso aqui, se a gente for racionalizar, a gente tem raiz de 12 como denominador, né? Só um denominador irracional. Então, o fator racionalizante vai ser o próprio denominador, dividido por raiz de 12. E vamos ter aqui, já sabe que vai dar 12. E aqui em cima vai ficar 3. Aí, lembra que raiz de 3 vezes uma raiz quadrada, né? As raízes têm mesmo índice, eu posso colocar em evidência, caso passar a raiz em todos no produto, vezes 12. E com isso a gente vai ter 3 raiz de 36 sobre 12. Aí a gente pode simplificar aqui. Simplifica 12 com 3. Fica 4. Onde I da raiz de 36 sobre 4. Daí, o que é raiz de 36, né? Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 36. Então, se você pode fazer 36 é 4 vezes 9, certo? Então, ficaria raiz de 4 vezes 9. E a gente sabe que a raiz de 4 vezes raiz de 9 vai dar 2 vezes 3, dividido por 4. E com isso temos 3 sobre 2. Beleza? Mas perceba, esse aqui é usando o que a gente está trabalhando hoje, né? Mas perceba que eu posso fazer de outro jeito também. Se eu tivesse essa fração, raiz de 12, não sei se vocês perceberam, raiz de 12, eu sei que é a raiz de 3 vezes raiz de 4, né? Isso, em cima ficou 3 raiz de 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar direto aqui. Raiz de 3 com raiz de 3.
Então vamos ter 3 sobre raiz de 4. E raiz de 4 é 2, né? Então 3 sobre 2. Então, colocar em evidência, no caso, fatorar, né? Ainda está uma boa escolha nesse caso. Vamos aqui para a nossa próxima página. O caso 2 é quando o meu denominador agora é uma raiz mais complexa, né? Uma raiz de n, onde o a é elevado ao expoente m. Aí, para exemplificar, né? No caso, para fazer talvez mais fácil, para entender mais fácil, eu vou usar um exemplo numérico aqui. Eu estou fazendo 3 dividido por raiz décima de 2 ao cubo, né? Então, qual é a ideia? Eu quero eliminar essa raiz décima e eu só vou eliminar ela se eu tiver um número elevado a 10 aqui, certo? Aí eu posso garantir que isso vai dar um valor A, vai dar a base, né? Então, perceba que aqui eu tenho 2 ao cubo. E para 10, falta 2 à sétima, né? Se eu tivesse 2 à sétima aqui, multiplicando, então ficaria 2 à décima, e, porque somaria os expoentes, né? E dividido pela raiz cúbica, raiz décima, ficaria 2, né? Então, o nosso fator racionalizante aqui vai ser exatamente o que falta para mim eliminar essa raiz. Só que perceba que eu tenho que adicionar a raiz cúbica também, né? Senão eu não vou poder colocar para dentro da raiz. Tem que ser 2 elevado à sétima. Numa raiz cúbica, uma raiz décima, né? Porque agora multiplicando esses dois termos, eu vou botar o 2 à sétima para dentro da raiz, ou colocar em evidência a raiz décima, e eu vou simplificar, né? Então, o meu fator racionalizante, ele é esse fator, né, que não é mais no denominador, não é igual mais. E eu tenho que repetir ele aqui em cima para não alterar o meu resultado, né? Então vamos ter, já sabemos que aqui vai ser 2 elevado a 10, no expoente 10. E aqui 3 raiz décima 2 elevado a sétima. Vamos ter 3 raiz décima de 2 elevado a sétima dividido por 2. Então, com isso a gente eliminou a raiz do denominador, né? Aí aqui eu estou colocando o exemplo literal, né? O segundo exemplo, a gente já viu a ideia, né, inicial. Qual a ideia? Eu tenho que adicionar, eu tenho que multiplicar pela raiz enésima e o valor que falta para se tornar n, né? Eu tenho a elevado a m, aqui em cima n. Então, o que falta para o expoente m virar n? Falta, eu sei que m mais x vai dar n, né? É o que eu quero saber o que falta. Então, x vai ser n menos m, certo? Então, o meu fator ele tem que ser a elevado a n menos m na raiz enésima, e aqui em cima do mesmo jeito. Daí vai ficar raiz enésima de a elevado a n, porque vai somar os expoentes, né? Dividido por n raiz enésima de a elevado a n menos m. Então, eu poderia dizer que nesse caso, o fator racionalizante seria essa raiz, né? A raiz enésima
de A elevado a N menos M. E no caso anterior, esse seria um caso geral, né? Em relação ao caso anterior, aquele caso que a gente viu, raiz de A apenas, eu sei que o N é 2 e o M aqui é 1, certo? Então, por isso, nesse caso, vai ficar a raiz de N, que vai ser a mesma coisa 2, e o N menos M vai ser 2 menos 1 dá 1, né? Então, por isso que o fator racionalizante, no outro caso, ficou raiz de A também, né? Ficou igual ao denominador. Aí aqui eu coloquei um exercíciozinho, né? Para vocês tentarem aqui rapidola. Que seria raiz cúbica de 3 dividido por raiz de 2 ao cubo no expoente 4. Qual vai ser o fator racionalizante nesse caso? O fator racionalizante vai ser o que falta, né? Para esse cara virar 2 elevado a quarta, né? Então vai ser raiz quarta de 2, certo? Porque só falta um expoente ali. E aqui raiz quarta de 2. Aí vai ficar 2 embaixo. Raiz cúbica de 3 vezes raiz quarta de 2. Não, esse cálculo aí que fizeste termina nessa expressão, então. No caso, eu poderia dar uma manipulada, né? Aquela ideia de como está um produto, eu posso colocar numa mesma raiz. Mas, nesse caso, eu teria que colocar no MMC, né? MMC Isso. entre 3 e 4, que seria 12, né? Mas isso aqui seria só uma manipulação, né, da resposta. Entendi. Não, beleza, só queria saber. Beleza? Também Tá bom. acho que ficaria 4 aqui. E aqui ficaria 3. Aí, o caso 3, né? Quando a gente a nossa fração agora é uma soma, quer dizer, no denominador agora tem uma soma e um dos caras é o meu raiz, é um radical, né? Porque perceba, agora eu não posso mais multiplicar só por raiz de b, como no caso 1, né? Porque a mais raiz de b multiplicado por raiz de b vai ficar a raiz de b mais b, certo? Tirei daqui, mas eu coloquei aqui agora, né? Então eu tenho que achar um outro fator racionalizante. E o fator racionalizante vem dessa ideia aqui, né? Que no caso, eu teria que achar uma forma de elevar os dois ao quadrado, né? O termo A e o termo B, né? Então, lembra que se eu quero elevar os dois ao quadrado, eu posso usar isso aqui, né? Que é a mesma coisa que A mais B e A menos B. Então, nesse caso, qual vai ser o fator racionalizante, né? O que falta para esse cara eu poder chamar de A quadrado menos B quadrado? Eu interpreto que eu já tenho A mais raiz de B, então falta o A menos raiz de B aqui, certo? Então, nesse caso, o fator racionalizante vai ser A menos raiz de B, A menos raiz de B. Aí, com isso, eu vou ficar com A quadrado menos raiz de B ao quadrado, dividido por, em cima vai ficar N, né? Dessa forma, a gente tem A quadrado menos B sobre N. Aí, dessa forma, a gente consegue achar um número sem raiz, né? Nesse exemplo aqui, vamos lá.
eu quero mostrar que 12 dividido por 3 mais 3 raiz de 5 vai dar raiz de 5 menos 1. Olha só como a minha situação ficou bem melhor, né? Eu tinha uma fração onde eu estava dividindo o número natural por um número irracional, certo? E eu consegui deixar ele como uma diferença, né? De um número irracional e um número natural. Se a gente fosse tentar estimar esse valor aqui, seria bem mais fácil dessa forma, né? Do que nessa fração. Então, como é que a gente faz? Eu sei que esse 3 aqui, ó, eu posso botar em evidência, né? Porque tá multiplicando todos os termos da soma. Vai ficar 1 mais de 5. E em cima vai ficar 12. Aí eu simplifico o 3 com 12. Vai ficando 4 aqui. E vai, então temos 1 mais raiz de 5. Sobre 12. E qual é o fator racionalizante? Vai ser a diferença, né? A diferença dessa soma. Então vai ficar 1 menos raiz de 5. E 1 menos raiz de 5. Vai ficar 4 no lugar do 12 aqui, né? Ah, sim. Valeu. 4. Então, 1 menos, que vai ficar 1 ao quadrado, né? E raiz de 5 ao quadrado. E 4, 1 menos raiz de 5. Então vai ficar 1 menos 5. Ah, não. E 4, 1 menos raiz de 5. Aí, aqui vai dar menos 4. Então, 4 dividido com menos 4 vai dar 1. Menos 1, né? 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Então, menos 1 vezes 1 menos raiz de 5. Isso vai dar raiz de 5 menos 1. Beleza? Vamos para o próximo casito. O próximo caso é quando eu tenho uma raiz, tem uma diferença de raízes e agora eu quero colocar uma raiz cúbica, né? Porque mesmo se o A tivesse uma raiz quadrada, né? Ainda entraria no caso 3. Aí é a mesma coisa. Então, significa que eu possa multiplicar agora por raiz cúbica de A mais raiz cúbica de B. Isso aqui vai dar raiz A cúbica elevado ao cubo menos raiz cúbica de B elevado ao cubo. Não, né? Então, qual vai ser? A gente tem que agora olhar para outro produto notável. Então, qual o produto notável que tem essa cara aqui? A ao cubo menos B ao cubo. É justamente aquele que a gente viu no começo da aula, né? Que A ao cubo menos B ao cubo é A menos B vezes A quadrado mais AB mais B quadrado. Então, o fator sinalizante, deixa eu copiar aqui. Deixa eu botar para cá. O fator sinalizante vai ser analisando que o meu A eu quero ser raiz cúbica de A, né, ao cubo, menos raiz cúbica de B. Então, a minha posição A e a minha posição B aqui nessa fórmula seria o raiz cúbica, né? Que já tenho aqui, ó. Já está aqui nessa parte. Então, o que falta multiplicar é essa segunda parte aqui, que seria a posição A elevado ao quadrado, que é raiz cúbica de A. Então, vai ser raiz cúbica de A ao quadrado, mais
raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B, mais raiz cúbica de B ao quadrado. Isso aqui copiando a mesma coisa, né? Então vou fazer assim. Beleza? Não fica muito amigável, né? Nesse exemplo aqui, eu já tenho que raiz cúbica de 7 menos raiz cúbica de 2. Aí ficaria... Eu já tenho a diferença, né? Então vai ficar raiz cúbica de 7 ao quadrado mais o produto das raízes mais a outra raiz cúbica ao quadrado. E aqui a mesma coisa. Posso colocar só numa raiz. 7 vezes 2 mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Vou colocar o quadrado aqui dentro. Aí aqui embaixo vai ficar 7 menos 2, né? Já que isso tudo vai ficar o nosso produto notável. E em cima vai ficar essa soma de raízes cúbicas, né? Ficar a raiz cúbica de 49 mais raiz cúbica de 14 mais raiz cúbica de 4 dividido por 7 menos 2, e isso aqui daria 5, beleza? Então tem vários casos, né? Esse aqui é um pouco menos amigável, mas pode precisar de algum jeito. E aqui eu coloquei uns exercícios para vocês tentarem. Esqueci de falar aqui que falta o expoente 7 aqui na primeira. Já estava conseguindo fazer, né? Tava até fácil. Isso. Foi erro de digitação. Erro da edição, no caso. Tá. Vou fazer a primeira logo. A primeira é aquele caso, né? A gente tem que terminar de completar aqui o denominador. Primeiro caso. Não, o segundo, no caso. Então... eu tenho raiz sétima de B ao cubo, né? Porque eu sei que isso vai dar 4 mais 3, B é sétima, sobre raiz sétima de B ao cubo. Aí vamos ter raiz C, raiz sétima de B ao cubo, dividido por B. Beleza? Na segunda a gente tem a diferença de duas raízes quadradas, né? No denominador. Então, diferenças de raízes quadradas, a gente tem que usar a diferença de quadrado, né? Para eliminar a raiz quadrada. Então, vamos ter raiz de A mais raiz de B. No caso aqui, raiz de... o B seria o 3, né? E aqui, raiz de A mais raiz de B. Que seria 3.
vamos ter a raiz de A menos 3 raiz de 3 multiplicado por raiz de A mais raiz de 3. Não tenho que simplificar mais, só vai aumentar a conta, né? Na terceira a gente tem uma diferença de raízes cúbicas, né? Raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 1, né? Porque raiz cúbica de 1 é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 1. E é o próprio 1, né? Então, nesse caso, a gente usa aquele termo mais feio, né? Lembrando que A ao cubo menos B ao cubo vai ser, repete a diferença da base, multiplica por eles ao quadrado, a soma dos quadrados, menos o produto deles. Então eu tenho que multiplicar por esse termo aqui. Aí vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 1 vezes raiz cúbica de 2. Novamente, aí eu já vou botar esse expoente para dentro. Então vai ficar raiz cúbica de 4 mais 1 menos raiz cúbica de 2. Daí, eu sei que isso aqui vai dar 2 menos 1, né? Que seria o cubo da raiz cúbica menos o cubo do 1. Então vai ficar 1, né? Então isso vai dar raiz cúbica de 2 mais 1. Raiz cúbica de 4 mais 1 menos raiz cúbica de 2. Beleza? Show, nós. Aí aqui a gente vai falar sobre desigualdades em equações. Eu quis abordar ali na racionalização os principais casos, né? Não ficar muito ali, porque é um tema que não se usa muito, mas pode ser usado, né? Pode precisar agora em cálculo 1, né? Então agora a gente vai para desigualdades em equações. Aí o que é uma desigualdade? Ou no caso, o que esse tema faz? Ele é o estudo da ordem de grandeza, né? Ou seja, o que é maior, o que é menor. Ordem de grandeza. De intervalos, definir o que é um intervalo, como expressar ele de uma forma matemática. E de regiões, né? Regiões a gente usa, quando a gente quer trabalhar com regiões, a gente usa na equação, né? Aí a parte básica é que eu quero expressar A é maior que B. Então a gente repete o A e o B e usa esse símbolo, que parece um V, né, deitado, para o lado do A, indicando que ele é maior. Se eu quero dizer que A é menor que B, então a gente coloca o símbolo voltado para B, né? Então e se a gente quisesse dizer que A é maior ou igual a B? A gente só colocava um traço a mais para dizer que é maior ou igual, né? A maior ou igual a B. Da mesma forma, A menor ou igual a B. Então, matematicamente, é assim que a gente vai definir, né? Assim que, se a gente for colocar em equações não, trabalhar com equações ou trabalhar na programação, né? Assim que a gente vai trabalhar com equações. Então, uns exemplos que a gente tem é que a gente usa como dizer que 5,5 é menor que 6 e maior que 5,4, né? A gente usa os símbolos de maior e menor, né? No caso 2 de menor. A gente pode dizer que raiz de 3 é maior que raiz de 2. Agora,
Por que eu posso dizer que a raiz de 3 é maior que a raiz de 2? Assim, de uma forma lógica, né? Sem usar uma calculadora. A gente pode dizer raiz de 3 ao quadrado vai ser 3, né? E raiz de 2 ao quadrado vai ser 2. Então, se eu levar ao quadrado aqui, vai se manter, né, o valor de maior. Então, vai ficar 3 maior que 2. Então, se eu sei que 3 é maior que 2, eu posso dizer, então, que raiz cúbica de 3 vai ser maior que raiz cúbica de 2. Da mesma forma aqui, ó, meio, eu posso dizer que ele é maior que um oitavo. Aí, como é que eu posso explicar essa inequação, né, sem olhar para o valor decimal deles? Se um valor é maior que outro, né, se A é maior que B, então implica dizer, esse é o símbolo de implicar, né, implica dizer que a diferença de A menos B é maior que zero, né? Ou seja, ele é um número positivo. Então, se eu fizer meio, se eu quero dizer que meio é maior que um oitavo, eu posso dizer que meio menos um oitavo é igual, eu sei que vai fazer a diferença de frações, eu vou ter 8 menos 2 dividido por 16, e aqui vai ficar 6 sobre 16. Mas aqui eu não preciso saber o valor, eu sei que esse valor com certeza é um número positivo, né? Então, se a diferença deu um número positivo, eu posso dizer então que o primeiro termo é maior que o segundo, beleza? Da mesma forma que se eu quisesse dizer que A é menor que B, então A menos B tem que ser menor que zero. Aqui eu estou falando uma coisa que eu nem disse, né, diretamente, que se A menor que B, que A menor que zero, significa que ele é negativo, né? E A maior que zero significa que ele vai ser positivo. Então a inequação também serve para dizer em qual lado qual parte dos inteiros você está tomando, né? De uma forma genérica. Se eu quero pegar todos os números negativos ou todos os números positivos, eu posso usar uma inequação. Aí, inequações também servem para definir intervalos. Se eu tenho um conjunto A que contém 1, 2, 3 e 4, como é que eu posso escrever ele de uma forma mais simplificada? Eu posso dizer que A é um x, é um número inteiro. No caso, ele é um conjunto onde um elemento x, né, qualquer, ele é um inteiro, e esse elemento x, ele é menor que 7 e maior que 0. Beleza? Então, dessa forma, eu estou representando esse conjunto aqui. 1, 2, 3 e 4. Sem explicitar ele, né? Por que é interessante olhar dessa forma? Porque na programação, por exemplo, você vai estar usando uma linguagem de programação e você quer colocar uma quantidade de valores, mas não precisa necessariamente indicar todos, né? Eu posso usar uma inequação para indicar todos esses valores. E aqui, é o mesmo conjunto, só que colocado de uma forma mais matemática, né? Esse x é inteiro, eu coloquei agora na linguagem matemática, que é x pertence ao números inteiros, ao conjunto dos números inteiros. Essa barra aqui, tal que, né? Significa tal que. Tal que, aí esse valor x está maior que 0 e menor que 7. E a gente pode também representar numa forma de uma reta. Quando o x, eu quero representar um intervalo que parte do número A até o número B, eu posso escrever x é menor que A e x menor que B, como a gente fez aqui, né? 0 e 7, o A seria o 0 e aqui seria o 7. Então, quer dizer que eu estou tomando todos esses números e incluído o A e incluído o B, né? Porque eu coloquei o sinal de igual aqui também. Nesse caso, é um intervalo bem maior que esse A aqui,
porque aqui eu já estou trabalhando com todos os números reais, né? Eu já não estou pegando só os inteiros. Então por isso que fica um traço, né? Fica uma coisa pintada, porque eu não são tantos pontos, né, que eu não consigo distinguir a distância entre eles. Beleza? Show. Então, essa ideia remete à reta de números reais, né? Que a gente começa colocando, representando a reta dos números reais com os inteiros, 0, 1, 2, 3. Aí os inteiros negativos, menos 2 e menos 3. Aí depois começa a colocar os números racionais, né? Meio entre os dois inteiros. Todos os racionais estão entre dois inteiros. E depois começa a colocar os números irracionais. Certo? Aí, quando a gente completa com os racionais, a gente tem todos os números reais, né? E inequações serve para identificar a posição desses números racionais. Já que eu sei que raiz de 2 ele está menor que 2 e menor que 1, né? Nesse caso aqui, eu quis exemplificar o caso onde não é igual, não tem um igual, né? Então a gente representa como uma bola aberta na posição dos extremos, né? Dos limites. E aqui a ilustração de todos os casos possíveis, né? Por exemplo, quando o x está entre A e B, então eu escrevo uma reta cheia, né? Só que sem igual, então com a parte, o ponto com bola aberta, né? E eu também posso escrever esse mesmo caso numa notação com vírgula e parênteses, né? O parêntese indica que não está tomando o extremo. Aí quando eu quero tomar o extremo, coloco igual aqui, troco para colchete, né? E pinto os extremos na ilustração da reta. Aí a gente pode fazer a combinação, né? Eu quero só indicar que eu quero tomar o extremo inferior e não superior. Então eu coloco chave e parênteses, coloco bola cheia e bola aberta. Da mesma forma, o contrário, né? Só o limite superior. Aqui eu estou escrevendo um intervalo que não tem limite superior, né? Então x é maior que a. Ou seja, ele começa em a. É um intervalo que começa em a e não tem onde parar, né? Eu só sei que ele é maior que a. Eu só quero dizer que eu não vou pegar esses valores aqui, menor que a. Na notação a gente escreve o a, vírgula, infinito, né? A gente já começa a usar o infinito. E os parênteses para dizer que não toma os limites, né? Agora, nessa notação, eu já quero incluir o a, né? Então eu coloco maior ou igual e coloco o ponto cheio. Da mesma forma, eu quero dizer que é um intervalo que tem agora limite superior, mas ele não tem limite inferior. Então seria menos infinito, né? Já que agora o meu intervalo está indo para cá. Ou então a gente pode dizer que é um intervalo que vai do menos infinito e chega até o ponto B, né? E quando eu quero incluir esse ponto B, né? No meu intervalo. Ponho maior ou igual e ponho colchete. Aí quando eu quero dizer todos os conjuntos de todos os números reais, né? Aí eu posso usar parênteses infinitos e posso indicar como uma reta cheia, né? Sem nenhuma parte, com toda a parte pintada. Beleza? E aqui as 5 principais regras de desigualdade, né? Aqui, por exemplo, quais são as principais regras? Se eu tenho um valor A e ele é menor que B, então se eu somar um valor C aqui, em ambos os lados, a desigualdade continua valendo.
É como se eu tivesse um intervalo 1 e 3 aqui. Eu estou querendo pegar... Eu sei que o 1 ele é maior que 3. É menor que 3, desculpa. Eu posso dizer que essa distância aqui é a distância entre esses dois números. Se eu somar mais um aqui desse lado e mais um desse lado, significa que eu estou movimentando essa distância para 2 e 4, né? Então, significa que a soma ainda continua na mesma ordem de grandeza. A soma de A mais C continua menor que B mais C. Aí, no segundo caso, eu quero somar, eu tenho um A menor que B e eu tenho um C menor que D. Então, se eu somar o C no lado do A e somar o D no lado do B, como eu sei que o C é menor que o D, então a soma A mais C ainda vai ser menor que a soma B mais D. Agora esses dois casos são mais importantes, né? Que é, eu tenho a desigualdade A menor que B e eu tenho um valor C positivo, ou seja, maior que zero, então o produto A mais C, A vezes C vezes maior que... O produto A vezes C, ele continua menor que o produto B vezes C. Só que quando eu multiplico pelo número negativo, esse produto agora vai alterar a minha ordem de grandeza. Ó. É a mesma coisa que eu fizer 1 menor que 3, certo? Aí eu multiplico por 2, vai ficar 2 maior que 6, certo? Tudo bem, continua a desigualdade. Mas quando eu tenho 1 menor que 3 e multiplico por menos 1, fica menos 1 e fica menos 3. Quem é maior agora? É o menos 1, né? Porque lembra que a gente tem que seguir a orientação da reta real. 0, menos 1 e menos 3. Quando a gente está trabalhando com número negativo, quem é mais próximo do zero é um número maior, né? Então, essa é a principal diferença entre desigualdade e equações. A quinta propriedade, a gente tem que, se eu estou trabalhando com dois valores positivos, né? A e B, eu sei que B é maior que A. E essa parte aqui, né, é só para indicar que ele é positivo, né? Porque eu estou dizendo que A é maior que zero e B é maior que zero. Então, dois números positivos. 3 menor que 5. Beleza? Eu sei, então, que os inversos deles vai mudar também a relação de ordem. Outra diferença em relação às equações, né? Porque 1/3 e 1/5, agora eu sei que esse 1/3 é maior porque eu estou dividindo uma parte em 3, né? Enquanto eu estou dividindo uma parte em 5. Então, meu resultado vai ser um valor menor, né? Se eu dividir para 3, o pedaço vai ser maior que dividir para 5, né? Então, toda vez que eu quero inverter dois números de uma desigualdade, sendo positivo, né? Eu vou trocar o sinal de desigualdade. E aqui um exemplo, né? Aqui eu quero resolver uma inequação, como se eu quisesse resolver quais são os números que, se eu somar 1, ele vai ser menor que se eu pegar esse número, multiplicar por 7 e somar 5. Eu posso dizer que são todos os valores, já que 7x mais 5 parece ser maior que x mais 1. Eu posso dizer que são todos reais. Então, nesse caso, a gente tem 1 mais x mais 7x mais 5.
Aí pela primeira propriedade, eu sei que se eu somar valores dos dois lados, aí na equação continua no mesmo sentido, né? Então, se eu somar agora menos 5 dos dois lados, fica 1 menos 5 mais x, 7x menos 5 mais 5. Então aqui eu vou cancelar essa constante. E da mesma forma eu posso somar menos x dos dois lados. Então vai ficar menos 4 mais x menos x, né? Menor que 7x menos x. Isso aqui vai dar 0. Vou ficar com menos 4 menor que 6x. 7x menos x, né? Aí eu posso dizer, se menos 4 é menor que 6x, então 6x é maior que menos 4. Posso dividir também pela propriedade 3, né? Dividir por um número positivo, sem alterar a desigualdade. Então, vai ficar, se eu dividir dois lados por 6, no caso, aí na equação, os dois lados por 6, ficar 6x dividido por 6, maior ou igual a menos 4 dividido por 6. E com isso, a gente tem x maior ou igual a menos 2 terços. Então, não são todos os números reais, né, que satisfaz essa equação. Se eu pegar um número menor que menos 2 terços, essa equação, esse x mais 1 vai ser maior que 7x mais 5. Perceba que a ideia aqui, né, a dificuldade na equação, talvez, seja no momento que, quando eu vou alterar, né, o sinal de desigualdade, quando eu não vou alterar, né? Em outros casos, se não alterar o sinal de desigualdade, então vamos trabalhar com uma equação, né? Ou seja... Nélio, Oi. se eu dividir por um número negativo, vai inverter Isso, a desigualdade? exatamente. A nossa propriedade 4, né? Se eu tivesse menos 7x maior ou igual a 4 aqui, aí para me isolar o x, eu teria que multiplicar os dois lados por menos 7, né? Então, se eu, no caso, multiplicar, né, dividir, estou multiplicando por menos 1 sétimo. É, na verdade. Não deixa de ser uma multiplicação, né? É. Eu vou ficar realmente com x aqui, só que eu tenho que inverter agora para menos 4 sétimos. Beleza? Beleza. Aí a gente tem uma que eu estou usando o polinômio do primeiro grau, né? Se fosse do segundo grau aqui, se eu tivesse um polinômio do segundo grau, x² menos 9x mais 14 menor ou igual a zero, né? Quais são os valores? Agora eu não quero mais saber só que valor de x se torna zero, né? Eu quero saber os valores de x que vão tornar esse polinômio negativo. Aí qual é a nossa fórmula? A gente sabe achar os valores que ele é zero, né? Se eu tomar x² menos 9x mais 14 igual a zero, eu quero saber as raízes dele, né? Então, o que eu faço? Eu fatoro. Aí o que eu posso fazer para fatorar um polinômio de segundo grau? Eu posso usar o método da cruzadinha que a gente viu ontem, na aula passada. Eu coloco os termos do extremo, fatoro o termo da ponta, e 14 eu posso dizer que é 7, 2, né? E multiplico o cruzado. Então 7 mais 2 dá 9, só que aqui dá menos 9, né? Então eu posso dizer que aqui seria menos 7
menos 2, para ficar menos 7 menos 2 aqui, e aqui dá menos 9. E menos 7 menos 2 dá 14. Então, aqui vai ficar x menos 7, x menos 2 igual a 0. Foi muito rápido aí? Ou deu para pegar? Como eu tenho um produto, né? Eu sei que x igual a 7, né? X igual a 7 ou x igual a 2, esses valores, esse polinômio vai ser 0. E agora eu quero saber x menos 7, x menos 2, e eu quero que ele seja menor que 0. Ou seja, para o produto ser negativo agora, significa que ou esse cara é negativo e esse cara é positivo, né? Ou o contrário, 10 vezes menos 2, se fosse o caso, né? Dando um exemplo. Então eu tenho que analisar em qual situação esse termo aqui vai ser negativo e positivo e quando esse cara aqui vai ser negativo ou positivo. Então perceba que x menos 7 ele é maior ou igual a 0 quando x for maior ou igual a 7, né? Para valores maiores que x for maior que 7, isso aqui vai dar positivo. Da mesma forma o contrário, né? Se x for menor que 7, menor que 0, então para o x menor ou igual a 7, esse termo vai ser negativo. Da mesma forma o x menos 2, né? X menos 2, ele vai ser maior ou igual a 0 quando x for maior ou igual a 2 e x menos 2 maior ou igual a 0, maior ou igual a 0 não, menor que 0 quando o x for menor ou igual a 2. Então a gente pode fazer uma tabelinha aqui, né? Quais são os valores que a gente tem que olhar? Quando é 7 e quando é 2. Se for maior que 7, um vai ser negativo e outro positivo. Se for menor que 2, um vai ser negativo e outro positivo, entendeu? Então, quais são os casos? Quando x é menor que 2, quando x está entre 2 e 7, e quando x é maior que 7. E o que a gente quer saber, né, é o produto. Menos 7, x menos 2. Quando x é menor que 2, a gente já viu que x menos 2 é menor que 0. Então eu vou colocar o símbolo de menos aqui. Vou botar de outra cor. Bom, valeu aí. Valeu. Menos, símbolo, que é dizendo que ele é um número negativo. Quando x é menor que 2, o x menos 7 ele vai ser negativo também, né? Porque ele só vai ser positivo quando alcançar o 7. Entre 2 e 7, já o x já é maior que 2, né? Então x menos 2 vai dar positivo. Mas só que como o x menos 7 não alcançou o 7 ainda, então continua negativo esse cara aqui. E da mesma forma, x maior que 7, o x menos 2 já se torna positivo e o x menos 7 se torna positivo. Aí agora a gente pode garantir nesses intervalos aqui, quando x é menor que 2, eu sei que x menos 2 e x menos 7 é negativo. Então o produto de dois números negativos vai dar positivo. No segundo intervalo, entre 2 e 7, um é positivo e outro é negativo, então o produto vai dar negativo. E quando é maior que 7, os dois são positivos, vai dar positivo. Então a nossa equação aqui, x menos 7 e x menos 2, ele vai ser menor que 0. Se somente se, né? Só ocorre quando o x está nesse intervalo aqui, ó.
negativo. Então, quando x está entre 2 e x está entre 7. Beleza? Então, a resposta dessa equação vai ser esse intervalo. Mas a gente não precisa toda vez fazer esse quadro, né? O que eu quero mostrar aqui também é uma forma que eu posso otimizar essa situação. Percebe que 2 e 7 são as raízes, né? E se meu polinômio aqui, o polinômio é x² menos 9x mais 14. Então, o primeiro termo é positivo, né? Mais um aqui. Primeiro coeficiente. Então, quando eu tiver um x menos a, x menos b, eu tenho as raízes a e b, onde aqui é 2 e 7. Perceba que entre as raízes sempre vai ser negativo, porque um vai estar positivo e outro negativo, né? O menor vai estar positivo e outro negativo. Então, eu sempre posso dizer que entre raiz o valor vai ser negativo. E quando x é menor que uma raiz ou maior que a maior, né? Menor que a menor e maior que a maior, eu posso dizer que ele sempre vai ser positivo. Porque ou vai ser negativo e negativo, ou vai ser positivo e positivo. Então, toda vez que a gente tem uma inequação de uma equação quadrática, né? A gente pode dizer que entre raízes é sempre valor negativo. Lembrando que eu estou tratando esse valor positivo, né? Porque se fosse negativo, x menos a, x menos b, então isso aqui inverteria, né? Seria negativo fora das raízes e positivo, deixa eu botar, né? Negativo. Então, isso aqui seria negativo, positivo, negativo, né? Então, quando eu altero o sinal do coeficiente de maior grau, né? Isso se torna ao contrário, né? Os sinais da equação. Então, por exemplo, se eu tivesse x² menos 5x mais 6. E eu quero que ele seja maior que 0. Bem, esse aqui a gente já viu, né? Na cruz a gente tem que fatorar para achar as raízes, né? Porque depende das raízes, o intervalo. Então, x menos 3, x menos 2. Se não pegou, pode falar também. Então, o primeiro termo é positivo. Logo, eu vou ficar... A inequação vai ser positiva fora das raízes, né? Ou seja, quando x é menor que 3, ou x... Menor que 3 não. A menor raiz é 2, né? Ou x é maior que 3. Então, eu já posso fazer de uma forma bem mais rápida, né? E agora, último exemplo do dia é quando eu tenho um polinômio de terceiro grau. Eu estou querendo comparar agora esse polinômio aqui com o 4x. Ou seja, cerveja. Quais são os valores de x que esse polinômio vai ser maior que 4x? O que a gente pode fazer, né? A gente sabe encontrar a raiz, né? x² mais 3x menos 4x maior que 0. Beleza? Subtrair 4x dos dois lados. Aí percebe que x eu estou multiplicando em todos os termos. Então eu posso botar x em evidência. Ficar x² mais 3x mais 4.
maior que zero. Ó, polinômio de segundo grau, raízes bonitas, né? A gente consegue... Não é menos 4 ali? Menos Isso, 4. menos 4, menos 4. Oi, mal. Menos 4. Então, a gente pode usar o método que eu forcei, a gente vê a aula passada. A gente tem 1 e 1, menos 4 e 1, né? Então vai ficar menos 4 e 1, menos 4 mais 1, dá menos 3. Poxa, não deu certo. Então, troca o sinal aqui. 4 menos 1, fica 3. Ah, agora deu certo. Então, logo assim, tem que parar de falar então. Vai ficar x menos 1, x mais 4, maior que zero. Belezuras, belezuras. Agora eu tenho uma raiz de zero, né? Raiz em 1 e raiz em menos 4. A primeira coisa que eu posso fazer é o método da tabela lá, né? Analisa quando cada binômio desse vai se tornar positivo ou negativo, né? E encontra os intervalos que o produto vai dar positivo, né? Quando é que o produto de 3 termos dá positivo? Só quando os 3 são positivos. Na verdade, só quando os 3 são positivos, né? Então, já que só tem um caso, né? Não, desculpa. Os 3 são positivos. 2 são negativos e 1 positivo, né? Então vai ficar alternando esse sinal positivo. O problema da tabela nesse caso é que como são 3, né? Vai dar 6 casos, né? 6 linhas. É uma saída. Olhar quando x é menor que menos 4. X está entre menos 4 e 0. X ele está entre 0 e 1, né? E x é maior que 1. 4 casos. Mas também eu posso olhar de outra forma. Eu posso considerar um produto de x e um produto de um polinômio do segundo grau. Porque eu já sei olhar para um polinômio do segundo grau de uma forma mais rápida, né? Quando ele está entre raízes, ele vai ser positivo. Quando ele está fora da raiz, ele vai ser... Falei errado. Quando ele está entre raiz, ele é negativo. Quando ele está fora das raízes, ele é positivo. Em vez de colocar 4 linhas, eu poderia olhar só para 3, né? Ou olhar para quando x é maior que 0 e x ao quadrado mais 3x mais 4 é maior que 0. Ou quando x é menor que 0 e x ao quadrado mais 3x mais 4 é menor que 0. Aí, produto, né, vai dar positivo. Então, a gente tem x maior que 0 e x ao quadrado mais 3x mais 4 maior que 0. Esse caso vai ser fora das raízes, né? Então, x maior que 0 e x menor que menos 4 ou x maior que 1. Beleza? No segundo caso, x menor que 0 e x ao quadrado mais 3x mais 4 menor que 0. Teremos x menor que 0 e, agora como eu estou analisando menor que 0, entre raízes, menos 4 menor ou igual
menor que x menor que 1. Beleza? Agora a gente tem que analisar. Eu posso simplificar esse intervalo? Tem como simplificar? Por exemplo, eu tenho... Bora botar em duas retas aqui. Tenho 0. Tenho menos 4. X maior que 0 é esse cara aqui. X maior que 0, né? É o primeiro caso. X menor que menos 4. E x maior que 1. Só que perceba que eu tenho esse e aqui, né? Ou seja, eu tenho que ter um intervalo que satisfaça as duas situações. E no segundo intervalo eu tenho esse ou seja, pode ser o lado esquerdo satisfazer ou pode ser o lado direito. Em ambas as situações, o polinômio quadrático vai ser maior que 0. Então a gente está procurando uma interseção. Logo, perceba que a interseção está bem aqui, né? Ou seja, x maior que 1 vai ser tanto maior que 0, como vai se tornar o polinômio de segundo grau positivo, né? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer x maior que 1 é um intervalo que serve para todo mundo aqui. Do mesmo caso, se eu tiver agora o segundo caso, 0, menos 4 e 1, o x agora no segundo caso está menor que 0, então eu quero esse cara aqui agora. Lembrando que é a bola aberta, né? No limite. E agora entre menos 4 e 1. Certo? Agora, como eu quero novamente a interseção, eu vou olhar entre menos 4 e 0, né? Então aqui vai ficar entre menos 4 e 0. Esse vai ser o intervalo que tem no segundo caso. Logo, o que a gente pode afirmar disso tudo, né? X ao cubo aí na equação inicial, né? X ao cubo mais 3x ao quadrado. Ele vai ser maior que 4x se somente se só vai ocorrer quando o x for maior que 1, né? X for maior que 1 ou o x está entre menos 4 e o x está maior que 0, né? Beleza? Então existe um intervalo que o 4x ganha desse polinômio cúbico mais quadrático, né? São poucos, mas ganha. Então, isso aqui é um pequeno resumo, né, sobre desigualdade em equações, para a gente não passar batido. Por hoje, olha, deu 1h30 certinho, né? Por hoje é isso aqui que eu queria falar. Alguém que tem alguma dúvida? Quer perguntar algo? Todo mundo dormiu aí? Tranquilo, de boa? É nóis? Então, valeu pela presença novamente aí. Boas festas para todo mundo. Que até que enfim a gente vai acabar 2020, né?